Queridos irmãos e irmãs, que grande alegria podermos celebrar esse 17º domingo do tempo comum. E hoje as leituras são muito profundas mesmo. Se nós conseguirmos deixar essas palavras penetrar o mais íntimo e o mais profundo do coração, ela pode dar uma reviravolta em nossas vidas e da forma com a qual nós nos portamos e nos comportamos diante de Deus. Por isso, queria pedir muito a atenção de vocês, para que essa palavra possa criar raiz e possa ser um norte para o seu dia, para a tua semana, para a tua vida. O primeiro aspecto que eu gostaria de deixar bem claro para nós, eu vou começar refletindo sobre o fim desta leitura do Evangelho, depois vamos também dar uma panorâmica geral em todo aquilo que nós lemos, mas eu gostaria que nós começássemos de trás para frente. O Evangelho, ele começa no seu final dizendo que a parábola do peixe, da rede, do mar, da pesca, ela é o sentido e o desejo de Deus para toda pessoa. Por quê? Nós sabemos que o mar, na palavra de Deus, significa o mundo. É esse o sentido da palavra mar na Sagrada Escritura. É o mundo. A rede é a evangelização, as formas, as maneiras com a qual nós evangelizamos, né? Então, pode ser comparada também, pegando o capítulo 13 de Mateus, que é um capítulo rico em parábolas, como a parábola do semeador que semeia. E a palavra de Deus é esta isca, é essa rede. E os peixes que são apanhados dentro dela são peixes de todo tipo. E dentro dessa rede são pegos peixes bons e peixes maus. Eu gostaria de dar um exemplo muito simples, baixo, e depois gostaria de elevar o sentido dessa palavra. Um exemplo muito baixo, que muitas vezes acontece. Pessoas que às vezes vêm dentro da barca aqui da igreja, foram apanhados por essa rede, e de repente começam a se deparar com o limite do outro, com a fraqueza do outro. E aí imediatamente fala: nossa, mas como pode? Aquela pessoa que está todo dia na igreja ser dessa maneira, ser dessa forma. Ah, não, eu não vou na igreja por causa disso. Porque como pode essa pessoa ser assim, ser assado? Na igreja é inadmissível. Então, às vezes começa com julgamento. Ou depois, quando nós de repente somos atingidos de alguma maneira, até mesmo dentro da igreja, aí nós falamos: poxa vida, aquele fez mal contra mim, aquele falou mal, ou aquele fez algo que me machucou, falou algo que não deveria ter falado, como ele ousou a fazer isso comigo, quem ele pensa que é? E por causa disso, muitos acabam deixando a igreja. Porém, esses mesmos peixes estão no mundo. Quantas vezes nós vamos numa roda de amigos, ou aparentes amigos, e no meio desses amigos nós percebemos que tem pessoas que não são tão amigas assim. E muitas vezes você tem que conviver. Por quê? Porque essa pessoa, ela faz parte do teu ambiente de trabalho. Você deixa o emprego porque tem uma pessoa ali que te atazanando dentro do trabalho. Você não vai deixar o emprego. Por quê? Porque você tem a consciência que o emprego ele te ajuda a sustentar a tua família. E você não pode viver sem ele.
E por causa disso você suporta, não é? Ou de repente você recebe uma humilhação quando você vai no médico, né? Nós que usamos o nosso plano de saúde, SUS, não sei se você conhece, muito bom, viu? Você marca um exame hoje para daqui 8 meses. E se na hora o médico tiver ido lá, você deu sorte. Se não, para daqui 8 meses, você passa de novo. Não, nada contra, senão de repente vai nas redes públicas aí. O que é isso? É o grande... Estou brincando. Mas enfim, de toda forma você pode encontrar um sistema assim. E aí você chega lá, você é humilhado, você não é bem recebido, mas você suporta. Por quê? Porque você precisa do médico. E nas coisas de Deus, muitas vezes nós não somos assim. Nós nos sentimos agredidos, estamos aqui muitas vezes porque nos sentimos bem, mas não estamos aqui pela razão principal e fundamental, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos descendo na profundidade dessa palavra, que aqui Jesus no versículo 52 desse capítulo 13 vai dizer: Jesus acrescentou assim, pois todo o mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família. Esse sim encontrou e viveu e acolheu aquilo que é grandioso para si. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa palavra semeada para os bons e para os maus foi uma atitude do próprio Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele evangelizou, ele não fez como muitas vezes nós faríamos. Ele ficou ali evangelizando em Jerusalém, e os mestres da lei, os fariseus, se opunham contra a sua pregação, falavam mal da sua pregação, não queriam acolher a verdade da sua palavra, da sua palavra proclamada, e procuravam um jeito de pegar Jesus. Jesus curava, não estava bom porque curava no dia de sábado. Jesus perdoava, não estava bom porque, poxa vida, quem é ele para perdoar? Aí Jesus fazia milagres, não estava bom, como ele pode fazer milagre? Ele está fazendo em nome do Beelzebu, ou seja, do pai dos demônios. Então nada era aceito e era acolhido por aquele povo. Mas de fato, todas as vezes que Jesus realizava os seus feitos, os seus prodígios e os seus sinais, lá estavam eles. E quando Jesus proclamava a boa nova, muitas vezes os fariseus e os mestres da lei, aqueles que se opunham contra Jesus, estavam lá. E Jesus em nenhum momento chegou e falou assim: esse povo não quer nada com nada, esse bando de miserável, sem vergonha, não reconhece a minha pessoa, a minha presença, eu vou embora, vou deixar eles falando e vou para Samaria, eu vou para os cananeus, eu vou para outro canto, que de repente podem acolher a minha palavra. Não, mas Jesus continuamente pescou, lançou as redes para esses peixes que aparentemente não eram tão bons, porque depois teve alguns judeus, fariseus, que também se converteram, que também se tornaram discípulos de Jesus. E aqui tem algo ainda que é infinitamente mais profundo, porque quando Jesus ele anuncia a boa nova, ele tem um objetivo. E o que ele anuncia? O que ele quer demonstrar? O que ele anuncia com a sua pregação? O reino dos céus, não é isso? Porém, quem é o reino dos céus? É Ele mesmo. Ele anunciava a boa nova do reino, mas Ele era o próprio reino. Então, renegando Jesus é a mesma coisa que renegar o reino de Deus. E é por isso que em Mateus 5, por volta de 42, 43, entre 42, 43 e 48, vai falar que se a nossa lei
se a nossa busca de santidade não superar dos escribas e dos fariseus, nós não herdaríamos o reino dos céus. Por quê? Porque esses honravam a Deus com palavra, pela lei, queriam cumprir tudo à risca, mas renegaram a lei. E não é que Jesus estava fazendo uma acepção de pessoas, mas aquelas pessoas pela qual era anunciada o reino de Deus, não acolheram Jesus, não aceitaram Jesus, não acolheram a sua pessoa. Entende? Então isso acaba sendo desastroso, porque o reino de Deus está no meio deles, o Senhor está no meio deles, vivem com tanta precisão a palavra de Deus, mas não são capazes de acolher a palavra encarnada no meio deles. E aqui a gente vai adentrando naquilo que é o sentido deste evangelho de hoje. Essa comparação. O reino dos céus, ou seja, a pessoa do Cristo. O que para nós hoje é esse reino dos céus? A Santa Missa, a Santa Eucaristia, essa possibilidade de viver a presença de Deus para a minha vida. Ele é esse tesouro escondido. Ele compara a esse tesouro escondido. E se eu o encontro, eu o mantenho escondido e cheio de alegria, vou vender tudo que eu tenho para obter esse tesouro. Porque tudo comparado a Jesus é nada. Assim como vai dizer Cântico dos Cânticos, se um desse todas as riquezas do mundo em troca do amor de Deus, essa pessoa só mereceria desprezo. Mas, se eu, desculpa a expressão que eu vou usar, é uma expressão um pouco chula, mas eu acho que vai caber a nós o entendimento. Se eu tenho uma visão de galinha, como que é a visão de galinha? Galinha só olha para baixo e fica ciscando. Essa é uma visão de galinha. A galinha ela só é capaz de enxergar o milhozinho que está no meio da terra, ou alguma migalha de pão. Ela não é capaz de olhar para o alto. Ela não é capaz de olhar além dela. E se eu tenho esse olhar de galinha, eu sou uma pessoa pragmática, uma pessoa obtusa, fechada, que não sabe olhar além, que fica julgando tudo. Poxa vida, porque Deus permitiu o coronavírus, porque tem tanta gente morrendo, porque tem tanta gente passando fome. Por quê? Porque a minha visão de mundo está obcecada por aquilo que é terreno, e eu não sou capaz de olhar para a minha vida e ver que a minha existência aqui não vai passar de 70, 80, 90 anos, e que daqui a pouco eu vou virar pó da terra, e que meu destino não pertence a este mundo terreno, mas eu preciso olhar além, aquilo que transcende o material humano e o material, aquilo que é visível, mas que vai além, que é o reino dos céus, isto é, a vida eterna. E é isso que eu devo almejar. Nós somos destinados para isso. Todos nós que fomos um dia batizados, nascemos para a vida eterna. Não nascemos mais para a morte. E assim como vai dizer Dom Henrique Soares, que no último sábado veio a óbito por conta do coronavírus, e ele em uma de suas catequeses falava que nós vivemos em função de Deus, para encontrar com Deus e para ser de Deus, destinado à vida eterna. Portanto, a morte para aquele que está em Cristo é um desabrochar para a verdadeira vida. Para a verdadeira vida. Portanto, se eu encontro esse tesouro que vai além daquilo que é visível, palpável, ele me leva àquilo que vai muito além. Ele me leva àquilo que vai muito além, muito além. Eu devo vender tudo por Ele, fazer tudo por Ele.
Entende? Se nós chegássemos aqui, olha gente, estamos dando R$1 milhão para quem vir na igreja hoje. Aqui está lotado, mas aqui hoje vai estar e vai ser dado para nós algo que vale muito mais que R$1 milhão, que é o Cristo Jesus, que nos dá a eternidade. Então por Ele eu sou capaz de vender tudo, e se ainda não sou, devemos parar e olhar dentro de nós, e pedirmos a graça de sairmos de nossos egoísmos, de sairmos de nosso mundinho, para observar esse mundo enorme que Deus tem para nós. E esse mundo que transcende o material, como eu posso almejá-lo? Ou melhor, como eu posso conquistá-lo? Amando a Deus e ao próximo. E aqui a primeira leitura, ela é espetacular, fantástica, maravilhosa. Rei Salomão era um jovem, adolescente, filho do grande rei Davi, que estava para ocupar o lugar do pai para reinar o povo de Israel. E nosso Deus falou: pede o que você quiser, que eu vou te dar. E o rei Salomão, com muita humildade, fala assim: Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu povo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente. Reconheço a minha fragilidade diante de uma missão tão grande. Não sei ainda governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo, Senhor. E olha aqui que Salomão pede: um coração compreensivo, um coração capaz de reconhecer aquilo que tu queres para mim, as tuas verdades, capaz de governar o teu povo segundo o coração de Deus. Eu quero a compreensão, Senhor, para governar bem o teu povo, e de saber discernir o que é bom e o que é mal, para bem conduzir o meu povo. E aí Deus fala, essa oração me agradou, Senhor. Deus olha para Salomão e fala: Salomão, vai ser concedido aquilo que você está pedindo, porque você não pediu longa vida, você não pediu riqueza, você não pediu a morte dos teus inimigos, mas você pediu sabedoria para praticar a justiça para com o meu povo, e isso vos será concedido. E aqui está o segredo, de tudo, até mesmo tudo aquilo que eu possuo, deve ser em favor do outro, deve ser em função do outro, deve ser para a salvação dos outros. Se você jovem está me assistindo agora, se você está escolhendo uma profissão porque ela te dá mais dinheiro, ou porque ela vai te dar mais sucesso, vai te dar mais conforto, sai dessa, porque você está destinado ao inferno. Você pode gozar aqui 10, 20, 30, 40, 50 anos o bem bom dessa vida, mas depois você vai queimar toda a eternidade no fogo dos infernos. Se o teu coração não pensa no próximo, nós estamos destinados e fadados à morte eterna. Nós somos chamados a amar. Portanto, tudo aquilo que eu penso até como uma profissão social no mundo, vou ser um médico, não porque ser médico dá dinheiro, mas porque como médico eu posso salvar outras vidas. Eu quero ser um assistente social, porque como assistente social eu posso ajudar mais os pobres. Eu quero ser, por exemplo, um TI. Então eu quero ajudar nas redes sociais para parar com essa patifaria, com essa
pornografia, com tudo de errado que tem na internet, e ajudar de repente pessoas como a Missão Belém, como outras comunidades como nós, que podem fazer usufruir dessas redes para levar, para semear o bem, assim como nós estamos fazendo agora através dessa live. Entende? Tudo que eu faço deve ser pensando no bem do outro, e fica tranquilo, porque como diz Lucas 12:21, que é uma palavra que o Wellington gosta bastante, a minha vida está nas mãos de Deus. Deus alimenta um pássaro, Deus alimenta um corvo, Deus alimenta tudo. Será que Ele não vai cuidar dos seus eleitos? Será que Ele não vai cuidar daqueles que o amam, que o adoram e que o querem fazer o bem? Entende? Então o rei Salomão, ele faz isso para a salvação, para que as pessoas tenham o bem, a graça de Deus. Entende? Então nós somos destinados e predestinados para essa graça, para esse fim. Então aqui está o segredo para a gente conquistar esse grande tesouro: estar com o olhar sempre para o próximo, a todo momento, a todo instante, a todo segundo, e não estar apegado aos bens deste mundo. Meu irmão e minha irmã, faça isso e serás feliz. Faça isso e serás realizado. Faça isso e serás plenificado. Sentirá um gozo e uma alegria que não terá ninguém, nada que tirará isso do teu coração e da tua alma. Consegue entender? Por isso que eu estou dizendo, se você deixa essa palavra cair no teu coração hoje, a tua vida não vai ser mais a mesma. Viva pensando no próximo, e viva com um constante coração em Deus, e serás feliz. Faça isso e serás feliz. Assim seja.